Programa Janinese. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Maria Andreasa e Fernando Correia. 3057-3200. Clés Tapetes e Couro. Peças exclusivas. 99809-0078. Volare. Clínica de Terapia Capilar. 99966-2499. Espaço Clés. Festas e eventos. 984639723. Olha só, gente, chegando nesta quarta-feira com o nosso programa Janinese. Hoje, dia 29 de março, estamos quase assim, dando tchau ao mês, né? Especial aí que homenageia as mulheres. Mas não tem problema, gente, porque a gente está fechando com chave de ouro esses programas dessa semana, né? Vou estar recebendo aqui grandes personalidades essa semana e hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso programa está bem gostoso porque nós vamos ter a oportunidade de conhecer duas mulheres incríveis e, assim, de segmentos absolutamente, entre aspas, diferentes. Por que entre aspas, gente? Porque vocês vão entender que eles se convergem. Quando o assunto é mulher, quando o assunto é você ousar ou inovar, você sempre percebe que parece que as coisas lá na frente se juntam. Daqui um pouquinho vocês vão entender. Hoje é dia do aniversário de Salvador, gente. Sabia disso? Né? Depois eu conto para vocês por que é que se comemora, né, o aniversário de Salvador na data de hoje. Tem a ver com o nosso contexto histórico, então já dá para imaginar desde quando que se comemora essa data, né? Só para... Desde 1549, né? Então, tem alguns aninhos Salvador, né? Podia estar melhor, né, gente? Vamos falar a verdade? Né? Com tantos anos, diz que com a idade tem que vir sabedoria. Meninas, vocês concordam com isso? Microfone. Concordo. Concorda, Geni? Eu acho também. Gente, essa que é a verdade. Isso que peguei minhas convidadas aqui assim, né? Então, Salvador já é bem antiga, né? Podia estar melhor, né? Podia estar mais jovem, né? Como dizem. Podia ter dado um up, né? É uma cidade linda, mas a gente sabe que é uma cidade também que, infelizmente, com muitos problemas, né? Estruturais, social. É uma pena, porque, né, a nossa primeira capital aí, uma das primeiras cidades aí, podia ser um pouquinho mais preparada, né, para essa modernidade, para essa comemoração hoje, né? Quem conhece, quem gosta de Salvador? Eu conheço Salvador também, gosto. Alguém morou lá já? Não. Não? Eu conheço também só de passagem. Eu sou um passando também, gente, é muito pouco, mas é uma cidade gostosa. E quando a gente fala de Salvador, eu quero mandar um beijo, né, pra gente, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela lá da minha agência Bradesco Prime, e ela, que é lá da Bahia, e aí ela falou assim, os clientes passam aqui e falam assim, comi um acarajé lá na sua terra. Realmente o acarajé de lá não tem para ninguém, né? Não, a gente acha que só come lá acarajé, né? Não tem, gente. Você pode comer, né, em qualquer outra cidade do Nordeste, mas o de lá tem um quê especial. E a Elaine, que é chefe de cozinha, já tentou um acarajé? Ou... Não, a Elaine gosta de doce. De doce mesmo, né? Você está falando aí, eu já pensei na cocada. Ah, é verdade. A cocada também é outro grande símbolo, né? É. Bom, gente, deixa eu apresentar as minhas convidadas aqui. Hoje eu vou conversar com a Geni. Como que pronuncia? Schenkel. A Geni Schenkel, ela que é das mulheres agroligadas, né? Um grupo de mulheres realmente que nasceu e se juntou e está crescendo e se envolvendo em vários assuntos aí que fazem o dia a dia da nossa sociedade e é extremamente importante, levantando assuntos polêmicos, indo pôr o dedinho lá em assuntos que realmente tem que ser colocado o dedo, né, Geni? Me conta um pouquinho do que é a Agroligadas. Na verdade, a gente está só se inteirando
dos assuntos, que eu acho que a gente sempre esteve por ali, mas muitas coisas eram não escondidas, mas muitas coisas nós não queríamos, né, saber, ou porque achava que dava trabalho, né, enfim, tudo. Mais um trabalho, né, na vida das mulheres, aí que a gente sabe que nossa vida é meio atribuladinha, né? Quase não tem, né? Quase não tem, né? Não, diz que ainda arruma o que fazer, né? E a gente arruma o que fazer, exatamente isso. Ó, esse movimento Agroligadas é um movimento de mulheres do agro que começou através de mim, né? Eu comecei esse movimento pela necessidade de ter mais informação sobre o agronegócio. Todas nós aqui hoje, dentro do movimento, somos mulheres ligadas ao agro de uma certa forma, mas a gente não faz distinção sobre isso. Então, não tem só produtora rural, não tem só mulher que é dona de um negócio ou mulher que está ligada à instituição. Tem mulheres que fazem parte do setor do agronegócio, né? Então, tem jornalistas no nosso grupo, tem gestoras, tem psicólogas, todas que têm ligação e trabalham com o agronegócio. E a gente coloca isso como lema para entrar dentro do grupo, porque a gente entende que a mulher tem que entender de algo do agronegócio, de algum setor, para fazer parte desse meio e entender, então, o nosso verdadeiro papel. Que o nosso propósito verdadeiro é levar a informação, é conectar o campo e a cidade. Então, a gente leva a informação da nossa realidade, então, é sobre a verdade que a gente fala, né? Que a gente vive isso. Então, a gente sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente leva essa informação que a gente vive diariamente para quem não conhece. Então, se eu, Geni, encontro uma pessoa falando mal do agronegócio, ou em rede social, presencialmente, a mãe de um colega do meu filho da escola, eu vou lá, chamo ela aqui bem carinhosamente, pego pela mão e falo, vamos ali na fazenda que eu te mostro. Né? Quero te mostrar como é essa produção, quero te mostrar como é o meu negócio, como são as pessoas que trabalham comigo, né? Que não são tristes e nem nenhum tipo de... Tipo aquele caricato de Jeca Tatu, né? Que o pessoal cresceu achando que nós éramos, né? Então, e exatamente por isso, Jane, que a gente resolveu se unir. Porque o material didático, né, dos nossos filhos, mães do agro, que estudam em escolas comuns, como o seu filho, filho da Elaine, a gente não tem escola separada para quem é do agro, como não tem comida separada para quem é do agro. Então, a gente viu ali na escola o material muito defasado, muito desatualizado, falando desse agro que você citou aí. Um agro que já existiu, já aconteceu, e que hoje não é assim mais. Todo mundo sabe hoje da potência que é o setor do agronegócio, das máquinas, das pessoas, que a cada vez mais a gente precisa se especializar, estar muito atualizado para trabalhar em qualquer setor, não só no agro. Mas a gente sabe como mudou. E o agronegócio, por incrível que pareça, dentro da escola ainda está desatualizado. Infelizmente, gente, nós vamos falar mais sobre isso daqui um pouquinho. Vou voltar a conversar com a Geni para a gente entender. E eu só vou fazer um adendo. Eu estava assistindo um documentário no final de semana, né, amor? E aí a gente estava falando sobre a questão de produção, eu acho que na Holanda, alguma coisa assim, aí nos Estados Unidos. Aí lá são fertilizantes. Quando eles falam do... Finlândia, né? Finlândia. E lá eles falam fertilizantes. Quando eles falam do Brasil, o que eles falam? Agrotóxicos. E é impressionante. E é essa linguagem que, infelizmente, estão no material escolar das nossas crianças, sabe, colocadinho lá, né, passando essa imagem, deturpando a imagem realmente do nosso agronegócio. E uma coisa que eu até vou fazer questão de perguntar já para a Geni, mas eu não quero que ela me responda agora. Geni, as pessoas acham que quando fala de agronegócio são só grandes latifúndios, né? Logo penso que todos somos do tamanho do Blairo Maggi, bem que nós gostaríamos, né? Com certeza. Mas não é mesmo. Não é bem assim. Depois eu gostaria que você passasse um pouquinho mais essa ideia também para as pessoas. Gente, a outra mulher incrível que tem uma mão de fada, que está aqui com a gente, é a Elaine Magalhães, ela que é chefe de cozinha e que realmente resolveu inovar e buscar, né, fazer a diferença na própria vida, que é isso, né, que a gente sempre fala, a gente tem que ir em busca. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Prazer, viu? Obrigada pelo convite. Elaine, me conta um pouquinho da sua história, assim, rapidamente. Então, eu sou
Eu era, né? Não sei se sou ainda, porque eu acabei que virei empresária, eu fui mudando. Dona de casa, casada há 17 anos. E aí, quando eu tinha lá meus 40 e alguma coisa, eu falei, vou estudar, porque eu acho que eu estou passando meio apurado aqui. Estou precisando dar uma reciclada. Vou fazer gastronomia. Eu até então não tinha feito faculdade. E aí eu gostei, entrei no universo. Acho que é tudo que você for fazer, se você fizer com paixão e fizer bem feito, vai dar certo. É verdade. E aí, se você se compromete mesmo com isso, vai dar certo. E é isso que eu fiz. Então, na faculdade, eu sempre, ao invés de olhar muito para fora, eu sempre busquei olhar muito para dentro. E, então, eu fui buscar em minhas referências para juntar com as técnicas, o conhecimento da gastronomia, que é mundial, que você aprende ali, né? Um contexto. E aí eu usei isso que é meu da roça. Olha, eu falei que ia convergir, gente. Olha aí, ó. Não tem jeito. Porque eu nasci e fui criada na roça, num conceito de gastronomia, digamos assim, de culinária, na verdade, que é muito simples. Comida simples, paladares simples, então, assim, rebuscado, assim, né? Eu fui desenvolvendo depois que eu casei, morei em vários lugares. Durante a faculdade aprendi várias técnicas, mas a minha referência era sertaneja. Então, o que eu fiz? Busquei aquele sertanejo, juntei com a vivência que eu tive de vários lugares, o olhar para as coisas, esse olhar do belo, o entendimento que a gastronomia me trouxe, essa amplitude, e coloquei no meu ofício. Legal. E daí é de fazer o doce, porque eu gosto de fazer doce. Não, e tem que se identificar mesmo. E você viu, gente, que é interessante? A gente tem ouvido muitos falar, já que eu estou aqui com uma chefe e tem uma outra mulher aqui que... pelo jeito, vive também uma certa realidade da cozinha, porque tem 3 filhos, né? Não tem como fugir. Comida de verdade. Então, a gente pode dizer que flor de coco é doce de verdade? Pode. É doce de verdade, aquele... Ingredientes simples, sem pressa, como antigamente as mulheres conseguiam fazer, hoje a gente já não consegue mais. É difícil hoje em dia uma mulher que consegue ficar só em casa, só para cozinhar. As mulheres têm uma capacidade muito maior hoje em dia. Não é que naquela época não tivesse, mas naquela época o campo era menor para elas, né? O espaço onde elas podiam circular era menores. Agora não, a gente já pode circular por vários lugares. E esse doce, ele demanda tempo. Então, conciliar essas duas coisas é muito difícil, eu penso hoje em dia. Mas aí o que a Flor de Coco faz? Resgatou isso. E aí as pessoas que querem relembrar, não precisa ficar aquele tempo inteiro ao redor do tacho de doce. Vai lá, pede que a gente manda. Que aí entrega, é muito mais fácil, né? E aí tem aquela vivência, aquela emoção de lembrar de coisas do passado, a memória afetiva. Então, é isso que a gente busca. Tá vendo, gente? São 2 super mulheres que a gente vai conhecer um pouco mais hoje aqui. Nós vamos fazer o seguinte, porque hoje a gente tem Minas Farma aqui também. Aliás, vocês já sabem que Minas Farma agora tem 3 lojas. Tem na 8 de abril, tem na Mário Andreasa, lá em Várzea Grande, e tem na Fernando Correia também. A gente confere um bloquinho, a gente confere Minas Farma e eu volto já já. Minas Farma, lojas na Praça 8 de Abril, Mário Andreasa e Fernando Correia. Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723.
Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada. Minas Farma, gente, que coisa boa. Eu já falei desse produto da Minas Farma 8 de abril, mas eu vou falar com vocês que estão aqui em Várzea Grande, que querem realmente um produto diferenciado. E eu tô aqui na Minas Farma, Maria Andreasa, e eu tô com a Débora. Esse produto tá fazendo um sucesso danado e aqui em Várzea Grande não é diferente, né, Débora? Tá sim, ele tá muito na boca do povo, tá lá no topo dos que auxilia na parte do emagrecimento. A gente tá com a promoção do Morosil e ele é bom para as pessoas, né, que tem aquele tipo de ansiedade, tá o tempo todo. Ele vai te ajudar nessa parte. Ele vai te dar uma saciedade e aí daí você já não vai sentir aquela vontade o tempo todo de estar pondo alguma coisa para dentro, né? Porque ele vai te saciar. Gente, o Morosil, olha, ele vem em embalagem aqui com 60 cápsulas. Eu tomo de que maneira, Débora? Uma cápsula, duas, como? Você pode tomar 2 cápsulas ao dia. Mas uma já vai fazer um efeito danado. Sim, já vai começar a te ajudar. Mas o interessante é você tomar uma antes das refeições principais, que é o almoço e o jantar. Então aqui eu tenho tratamento, gente, para 30 dias e olha o investimento que a gente vai fazer. Vale a pena realmente a gente aproveitar. Aí, se você quiser potencializar, cuidar ainda mais de você, a indicação é esse ômega 3. Com certeza, esse ômega 3000, ele é o mais potente, né, na parte da limpeza, né? Você vai fazer uma limpeza nas vias aéreas, porque o ômega 3 ele trabalha assim. Então, é muito interessante, né? As pessoas, porque normalmente a gente não põe muito na alimentação da gente, né? Então, é interessante você estar tomando a pílula, sim, para auxiliar, para ajudar na limpeza do corpo. Sim, com certeza. Gente, então, olha aqui. Morosil para você perder aqueles quilinhos, esse aqui para te auxiliar, cuidar da sua saúde, cuida de toda a estrutura aí do seu corpo. Ômega 3 é fundamental. Pode pedir pelo telefone, que é super fácil, aqui da Minas Farma, aqui da Maria Andreasa. Para você que está em Várzea Grande, vem para cá, passa na loja das 7 da manhã às 23, ou pede pelo telefone das 8 da manhã até às 22. E o telefone? 3023-0101. Vem para cá. Já estamos de volta, gente. E bora conversar sobre agronegócio? Eu deixei uma pergunta para minha convidada antes, aliás, um comentário, né? E agora eu quero voltar exatamente nesse comentário. Que eu falei para a Geni o seguinte: Geni, quando as pessoas pensam em agronegócio, todo mundo acha que é só um negócio de latifúndio, que são só os grandes que fazem parte desse universo. E não é verdade, né, Geni? Não é verdade. Isso também é uma cultura de dentro do setor. É difícil colocar isso dentro da cabeça das pessoas que também fazem parte do setor, as mulheres principalmente. As mulheres estão mais ligadas à agricultura familiar, né, a maioria das mulheres. Nas grandes culturas também, a gente sabe disso, mas eu acho que até uma voz que foi aumentada esses últimos anos são das mulheres que estão ligadas à grande cultura, que estavam ali, estão sempre do lado do marido, do pai, do irmão, mas que não tinham vontade, ou não achavam que era importante, né, de certa forma, não achavam que o seu papel era tão importante. E eu acredito que esse boom de mulheres do agro foi porque essas mulheres tiveram coragem de se colocar como produtora, de se colocar como gestora, de colocar que existe realmente um papel ali. Nesses últimos anos, nós tivemos uma ministra da Agricultura. Isso também deu uma levantada, né? Deu uma acordada, né? no setor como um todo, na sociedade como um todo, que as mulheres fazem parte desse universo tanto quanto, né? Com certeza, deu um boom aí, né? Nossa querida eterna, que a gente chama aí, ministra Tereza Cristina, e que é também uma fonte de inspiração para as mulheres, aonde ela está, a gente quer dar uma palavrinha, tirar uma foto, né, conversar com ela, porque realmente é uma mulher que estava ali ligada à produção e que foi alcançando o seu espaço com o seu trabalho, provando
né, ali que o trabalho dela também era de competência igual a de um homem. E ela não está lá porque ela é mulher. Exatamente. Né? Não está onde ela está porque ela é mulher, é porque ela realmente tem um trabalho de competência. Isso a gente fala sempre dentro do grupo, né? E eu acho que esse espaço que a gente está ocupando e que eu acho que cada vez mais a gente vai ocupar, com certeza, e é uma pauta constante dentro das agroligadas, né? Inclusive, estou assumindo um papel dentro da Confederação Nacional da Agropecuária para justamente incentivar as mulheres. Foi criada uma comissão lá, Jane, e eu estou fazendo parte da diretoria dessa comissão, para a gente tentar trazer as mulheres para dentro dos sindicatos, para começar a entender sobre política apartidária, né, política pública, para que a gente possa ocupar esse espaço, porque é um espaço onde a mulher ainda tem muito pouca expressão, participação, né? muito participação, pouca. verdade. Eu acredito muito que também por conta dos diversos papéis que a gente presta dentro da sociedade, dentro da família, e aí a gente acaba deixando realmente esse papel que precisa muito de dedicação, né? A gente verdade. sabe aí que os homens que estão ligados a todo tipo de instituição se dedicam quase que 100%, e a gente fica aqui na retaguarda dos filhos, mantendo aí, né, o equilíbrio entre um e outro. E a gente sabe que se a gente for, nós também vamos ter que colocar esse pezinho lá com tudo, né? Então eu acho que é isso, mas eu acho que a gente está conseguindo talvez aí controlar, ter esse equilíbrio e incentivar as mulheres que já estão, porque isso é muito importante, né? Agora, muita gente pode olhar para a Geni aqui ou em outros locais que a encontram, ou, de repente, fazendo parte aí dessa diretoria, e falar assim, mas para ela é muito fácil, porque, no mínimo, ela sempre fez isso. E não é verdade, né? Você não tem essa experiência toda de vamos dizer, de palco, né? Ou de atuação em público. Não, foi uma descoberta, uma construção, junto com a Agroligadas. Na verdade, eu falo, né, que eu gostei do setor do agronegócio depois que eu saí lá da fazenda. Olha que ironia, né? Que ironia, exatamente. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou casada com um produtor rural há mais de 15 anos, acho que é isso. E quando eu casei, fui morar lá onde tem a nossa produção, que é Campo Verde, do ladinho aqui de Cuiabá. E meu marido sempre esteve ligado a sindicato rural, associação de grãos, de algodão, enfim. Sempre, desde quando eu conheci, namorava ele tinha dentro dele esse papel de comunidade, sociedade. E aí eu sempre acompanhando ele, né? E quando ele assumiu um papel importante aqui na Associação dos Produtores Mato-Grossenses de Algodão, eu decidi que ia vir junto com a família toda. Eu tinha o meu caçula aí com 8 meses, quando, né, ele foi convidado. E aí, naquele momento, eu não vivia nada do agronegócio. Eu realmente era esposa de produtor rural. Eu acompanhava ele na fazenda e assim, muito contrariadamente. Não queria, não gostava de ir para a fazenda, achava Na verdade, por falta de conhecer até, né? não tinha vontade, sabe? Eu tinha outras preferências. Eu estava trabalhando no que eu formei, gostava de atuar no que eu tinha, né, na minha formação, então não fazia questão mesmo de aprender, ia por acompanhar, ia almoçar, passar o final de semana, mas não era uma coisa que me apetecia, não. E aí, quando ele assumiu isso, eu decidi mesmo, por conta da nossa família, da união da família, vir junto. Então, deixei o meu trabalho em Campo Verde, né? Eu tinha meu consultório, toda a estrutura de ter filho, de ter trabalho ali montada há anos, né? Já tinha construído isso. Então, estava bem numa zona de conforto boa. E aí, quando eu decidi vir, eu larguei tudo, trabalho, decidi, então, me dedicar à família. Nessa de me dedicar à família, comecei a acompanhar mais ele. Então, comecei a conversar, conhecer mulheres, pessoas que estavam ali na instituição e comecei a gostar disso. E descobri, então, um dom que eu acho que eu já tinha dentro de mim, esse dom da comunicação, né? Que com o passar desses anos, aí, esse ano Agroligadas faz 5 anos, Jane. Caramba! Então, a gente já está aí, né? Furando essa estradinha aí já há um tempinho. Então, né, tudo isso que vem acontecendo ao longo desses 5 anos me fez descobrir esse dom, me fez entender que realmente esse era um papel importante dentro de mim e que eu tinha que seguir.
E aí eu comecei criei esse grupo, né? Lá no comecinho eu contei para você, porque eu senti a necessidade de ter mais informação. E me conectei com várias outras mulheres que também sentiam naquele momento. E as outras mulheres que já eram líderes, que já estavam ali há muito tempo, que eram produtoras rurais, que conheciam sobre o seu negócio, também queriam fazer parte. Porque a gente é um grupo diferente. Nós temos a diferença de ter vários setores dentro do movimento. Entendi. Então, se você é produtora de café e entra no meu grupo, e eu sou produtora de algodão, eu conheço um outro agro, Exato. uma outra realidade, né? Uma outra produção. E eu consigo conversar com você, fazer conexões, melhorar o meu negócio e até falar sobre o seu negócio para quem não conhece. Então, olha só a potência que foi criada através da Agroligadas. Então, além de ter transformado a minha vida, Jane, eu tenho certeza absoluta que transformou a vida de muitas mulheres. E aí as pessoas devem se perguntar, mas essas mulheres se reúnem para quê? Então quer dizer que elas estão trocando informação e vão começar a atuar no mesmo segmento dos maridos? Ou vão buscar uma concorrência? Não é nada disso, né? Não. Nós temos um propósito, né? Como eu te falei, desde o início desse movimento, nós somos muito organizadas, né? A mulher é organizada. A gente precisava disso para ter consistência. Então, a gente participou, resolveu construir uma consultoria de negócios, contratar, né? Entendi. Contratamos uma consultoria de negócios. Junto com essa consultoria, trabalhamos aí quase 9 meses, construindo governança, desenhando projetos. Saiu a nossa logomarca, né? Eu estou com a camiseta aqui, não está a logomarca, está aqui atrás, mas saiu a nossa logomarca, saiu produtos. Então, nós fizemos aí um trabalho de 9 meses, onde a gente já saiu trabalhando. E, inicialmente, eram 15 mulheres que estavam comigo, trabalhando aí com a mão na massa. E, através dessas 15 mulheres, que não eram só daqui do nosso estado, as mulheres viam o que a gente fazia e queriam replicar. Né? Certo. Então, assim, bem objetivamente, o que a gente faz é trabalhar com a comunicação e educação. Certo. Então, tudo que tem a ver com esses 2 pilares que a gente chama comunicação e educação, a gente está junto. E que tem a ver com agro. E que né? é a base de tudo, porque eu acho que se você quando a gente fala, a educação é a base de tudo, gente. Não tem por onde você querer, eu vou direto trabalhar a saúde, eu vou direto trabalhar tal segmento. Não, ela está aqui, porque é na educação que se forma tudo, né? E é onde começou a dor, Exato. né? Lembra lá que eu te falei que as escolas têm o conteúdo errado? Essa é a dor das mulheres. E me fala um pouquinho mais especificamente desse problema, desse material. Como é que a Agroligadas está atuando e até onde já chegou essa atuação? Lá no comecinho, quando a gente estava pensando sobre isso, junto com a gente tinha a Andréa Barnabé, que hoje ela está junto com um grupo que chama De Olho no Material Escolar. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não conheço. Esse grupo, a Andréia é uma das fundadoras, né, junto com a Letícia, e que a gente está junto, participando o tempo inteiro, mas elas decidiram criar esse grupo para específico, focar nisso. Por quê? Quando começou a Agroligadas, uma das coisas que as mulheres queriam era isso. Vamos lá no Ministério da Educação, vamos brigar, vamos combater isso. E a gente já tinha muitas linhas de pensamentos, né? Eu tinha na minha cabeça, quando eu criei isso, que eu queria levar a escola para o campo. Certo. Então, um dos projetos que eu tinha era o dia de campo. Um dia de campo que eu pudesse fazer na minha fazenda, formatar esse dia de campo de uma forma muito fácil, muito simples, para que eu fosse lá na escola e oferecesse, quem quiser visitar a minha fazenda, tá aqui, eu vou receber vocês com a estrutura tal, vou explicar como é que funciona. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Né? E o grupo foi criado para isso, para a gente fazer na prática isso. Então, ia fugir muito, ia abrir demais o que a gente ia fazer, e a Andréia pegou esse gancho e foi, né, junto com a Letícia, conversando, e criaram esse grupo, que é um movimento também muito sério, que hoje, inclusive... Que acaba atingindo e agregando muito mais pessoas, né? Muito mais, E tem um objetivo certeiro, que é o quê? Mudar, transformar o material didático brasileiro. Colocar todas essas coisas que estão defasadas, desatualizadas, no formato atual. Então, elas têm as melhores pessoas do agro ali, que entendem sobre tudo, pessoal da Embrapa, das instituições, de todos os setores, que são parceiros dela,
delas e que dão aí o suporte para elas irem lá no Ministério da Educação e brigar com isso. E já teve conquistas em cima disso? Já houve Sim, mudança nesses anos? Agora, eu vi ontem que teve uma live sobre isso, eu não consegui assistir, mas elas iam falar exatamente isso, o que elas conquistaram até agora e o que vai ser feito a partir daqui. Porque durante esses anos todos, eu acho que elas já têm uns 3 anos de construção, elas estavam recolhendo material, recolhendo editora, em conversa com a editora, tentando uma cadeira no Ministério da Educação, que não é fácil, não foi fácil. E elas conseguiram, tá? Elas conseguiram, elas têm uma cadeira lá. Agora, tem que ter alguém que representa o agro para fazer a fiscalização desse material. Então, assim, elas conquistaram várias coisas. Eu não sei se dizer ao certo o que elas conquistaram, mas eu sei que está andando, está caminhando e tem muito mais para acontecer. E quando se depara com um material como esse, qual que é o procedimento? Vocês vão até as instituições também e tentam mudar a maneira de ser colocada ou já trabalha com uma amplitude maior já para mudar lá em cima esse material? Não tem como mudar. O material já vem pronto. Vem pronto, né? E, por incrível que pareça, vem edições, por exemplo, no ano que eu peguei o material da minha filha errado, que era 2018, o ano que começou a Agroligadas, a edição do livro era de 2008. Então, Caraca. de 2008 para 2018, a evolução do agronegócio foi muito gigante. Não tem como ter essa pausa. Né? Então, é por isso que elas estão brigando, entendeu? As coisas têm que estarem atualizadas e de maneira correta. Linguagem, dados e tudo mais. Exatamente. A gente tem órgãos competentíssimos, como o IMEA, que tem os dados aí na mão, que a gente pode colocar. Né? Dados não falta. O que falta mesmo, o que faltava mesmo, era alguém para ir lá e brigar. Né? E começou aqui através da gente. E o que as agroligadas fazem na prática, Jane, como as meninas já estão fazendo isso, o que a gente faz é ir até a escola, oferecer a nossa conexão com o agro e falar assim, ó, tem esse material aqui que está falando coisa muito errada sobre o agro. Eu posso trazer alguém aqui? Atualizar isso, né, de uma maneira, porque necessariamente, está no material, eu sou obrigada a passar isso. Necessariamente não. A gente sabe que hoje os professores e os coordenadores, os próprios secretarias de Estado e de município, têm uma certa autonomia para atualizar para a realidade daquela cidade, daquela região. Porque, infelizmente, quando você pega um material didático feito, né, tem dados do Nordeste, está desatualizado, a realidade de lá é muito diferente daqui, então alguns dados não tem como servir para o Brasil todo. Não, e elas também estão brigando sobre isso, tá? Cada estado tem os seus dados, tudo sobre o setor do agronegócio ali dentro do material didático. Então elas também, eu sei que elas estão colocando isso também em pauta. Bom, a gente poderia ficar 1 hora aqui conversando, né? Mas eu tenho que te perguntar, qual que é a sequência de trabalhos para esse ano? Afinal de contas, a gente está iniciando 2023, aí, né, já foram 3 meses, mas ainda estamos no início. E como é que as mulheres podem fazer parte da Agroligadas? Como é que podem ter acesso a esse material? Como que podem vir a somar, né, com o grupo? Então, como eu falei, as mulheres têm que ter alguma ligação com o agro. E hoje, muito simples, muito fácil, é só você digitar Agroligadas, né, em Instagram, Facebook, Google, que você acha lá nosso site, nossas redes, inclusive o telefone de contato. Se conecta com uma de nós, né, no nosso site lá, que essa semana a gente lança também uma repaginada do site, com uma atualização dos projetos desse ano, dos núcleos. Hoje a gente tem aí 13 núcleos, que são mulheres, são grupos agroligadas dentro das cidades, né, são lideranças, como a gente construiu aqui. A gente passou a estrutura para essas mulheres, então elas têm uma governança, coordenadora, vice, dentro das cidades, para promover o agronegócio dentro da sua cidade. Então, nós temos 13 núcleos. Não só no Mato Grosso. Dá para a gente citar assim, quais os estados que já estão? Sim, com o Mato Grosso, a gente tem 5 estados. Então, é São Paulo, Bahia, Paraná, Roraima e Mato Grosso e Mato Grosso. 5 estados, isso mesmo. Então, a gente já está em 5 estados, junto com o Mato Grosso. Lógico que aqui tem muito mais. Né? A gente tem aí Itapurá, Sapezal, Campo Verde, Lucas, Primavera, Querência. Então, tem alguns grupos. Estamos formando o grupo de Cuiabá agora, né? A gente estava conversando antes sobre isso.
Então, esses grupos têm essa função. Cada grupo tem a sua liderança. Lá no site tem o contato de cada líder do grupo, e-mail, telefone. Você também pode falar direto com ela, se você já é dessa região, você já consegue se conectar. Porque, para ser agroligadas, não basta só vestir a camiseta. Né? A gente também tem que vestir... Na verdade, tem que ter ação, né? Tem que vestir a camiseta, calçar a bota, colocar o chapéu e ir para a prática. É assim que a gente fala. Porque a gente tem também mulheres que se conectam só por estar junto com a gente, ok? Mas a gente quer as mulheres que estejam com a mão na massa. Você sabe que é interessante, gente? A gente está num estado assim que, quando fala em produção, tanto de carne, produção de leite, produção de grãos, se destaca de várias formas. E a gente percebe e encontra todo dia pessoas que nunca viram um pé de soja, um pé de algodão, uma vaca de verdade, como dizem, né? E sendo que a gente vive num estado que é enorme, com uma produção enorme. Existem também a intenção de se criar, por exemplo, rotinas aí de turismo rural, para a gente trabalhar também, agregar valor, realmente fomentar o Estado em cima disso? A gente faz isso de uma certa forma, né? De uma certa forma, isso é um turismo, é o que a gente proporciona, mas é muito, assim, ainda caseiro. Entendi. Né? Lógico, precisa de muito mais incentivo para isso acontecer, e eu acho que a gente é muito ousada até, né? Porque a gente faz isso, muitas vezes, peitando mesmo. Muitas vezes a gente nem busca patrocínio, é as próprias produtoras que organizam, porque tudo que a gente faz hoje existe um custo. Né? A gente não faz só por fazer. Então, a gente faz de uma forma muito caseira, mas está dando certo. Então, por isso que eu falo, se conecte a essas mulheres, e se você é professora, se você é diretora de escola, e existe um núcleo agroligadas dentro da sua região, procura a gente, que a gente tem essa conexão. A gente abre as portas da fazenda, da indústria, a gente conhece todo o mundo do agro para fazer esse tipo de trabalho, sabe, Jane? Por que me passa pela cabeça? Eu estou pensando aqui como jornalista, gente, como assessora, que você... Estou aí trabalhando em cima disso. Porque, se você fomentar o turismo rural, a gente consegue também mudar a mente das pessoas. Porque, quanto mais a gente incentivar e receber, né, turistas de outros estados, de outros países, vai quebrando essa narrativa de que o agro está destruindo tudo, que que não pode, que isso, que aquilo, porque eles passam a conhecer em loco. E a própria população do estado ou do Brasil passa a entender que o agro é sério, o agro trabalha... Gente, vocês não têm noção de quantas regras, né? Tem que ser seguido para se produzir no Brasil. Exatamente. O agro brasileiro é um dos mais cobrados do mundo, se não é o mais cobrado. Né? A gente tem que realmente seguir regras, e se a gente não segue, a gente paga multa e até vai preso. E outra, Jane, eu preciso falar isso, porque, assim... Todo mundo fala mal, mas eu cito isso e eu acho que as pessoas têm que entender isso. O nosso local de trabalho é o meio ambiente. Então, jamais a gente vai degradar o nosso local de trabalho. O que mais a gente quer é plantar quantas vezes der. E, para isso, a gente precisa cuidar do solo, cuidar das reservas, cuidar do lago, do rio que tem ali perto da gente. E a gente faz isso, não é só porque tem a lei. A gente faz isso porque a gente preserva o nosso local de trabalho. Assim como aqui, você preserva o seu local de trabalho. Você quer ele bonito, sempre arrumado, limpo. É o que a gente faz. É o que a gente faz. E a gente só precisa falar isso para as pessoas. Gente, eu vou pedir licença para a Elaine. Elaine, acho que eu vou falar com você um pouquinho hoje e vou continuar com você no programa de amanhã. Você me permite? Para eu aproveitar a presença da Geni aqui? Pode ser? Pode. A Elaine está aqui, gente, que é ela que trabalha com os doces incríveis da Flor de Coco. Mas, realmente, essa conversa aqui está muito boa e eu quero aproveitar um pouquinho mais. A gente vai conferir um bloquinho. É jogo rápido, tá? Porque eu volto comentando, fazendo uma correlação, por exemplo, desse documentário que eu estava falando no início do programa da Finlândia, com o que a gente tem que preservar, as nossas reservas, para quem produz aqui no Brasil, só para vocês entenderem um pouquinho. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer,
a cerveja mais gelada. A Vitaderm Cosméticos é uma franquia de cosméticos hipoalergênico, 100% brasileira, com linha capilar, facial e corporal, profissional e home care. Desconto especial para profissionais de saúde e beleza cadastrados. Atendemos todo o Mato Grosso. Contamos também com salão de beleza e estética e ainda cursos profissionalizantes. Acesse Vitaderm Day Clinic Cuiabá, 65996977779. Minas Farma, lojas na Praça 8 de Abril, Mário Andreasa e Fernando Correia. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Gente, já estamos de volta e o assunto hoje está bom demais. Eu estou conversando aqui com a Geni, quase o mesmo nome, né? E a gente está falando sobre a Agroligadas, o grupo Agroligadas. E a conversa é muito boa, porque é a nossa realidade do dia a dia do estado de Mato Grosso e do Brasil, né? Praticamente todo. Mas eu vou voltar a tecer. Parece que o documentário do final de semana veio a calhar com a nossa pauta. Eu estava assistindo, e aí... Na Finlândia, eles estão tentando preservar os rios e nascentes. Sabe, fazendo cerquinha, Geni, cerquinha com aramezinho lá. Sabe quanto na lateral dos rios, das nascentes? Quantos metros? Chuta. Quanto que nós temos que preservar na beira do rio aqui? 100 a 200 metros, gente, nos rios. Por exemplo, digamos que você tenha... parece que o seu microfone falhou. Por exemplo, na beira do Telespires, vamos pegar aí agora um rio que eu conheço bem, são 200 metros que você tem que deixar. De reserva. Árvore, não é só, não pode estar aberto, tem que estar mata, né? Sabe quanto que eles estão fazendo lá? 1 metro e pouquinho, e aí plantando algumas coisinhas para acabar, né, para o rio não acabar, para não destruir como todo. Então, gente, 1 metro. Aqui, 100, 200, né, dependendo da região, até mais. Dependendo da região, aqui na Amazônia, a reserva legal chega a 80%. Nós temos uma fazenda na região ali de Sinop, que já é Amazônia Legal, 80%, 60%. Então, assim... E aí as pessoas ainda vêm dizer que a gente está destruindo, né? Ou um comparativo que é muito fácil de fazer, mas para isso você tem que conhecer também, você tem que querer conhecer, você tem que buscar, você não pode acreditar na primeira conversinha que te jogam, que você, entendeu? Que você assiste, na primeira matéria que você assiste, na TV, no jornal, ou no que está escrito lá no livro escolar, que foi feito por alguém que nunca saiu de dentro de uma sala com ar-condicionado, né? Esse questionamento é obrigação nosso, como cidadão, como pai, como mãe, como professor, inclusive, de ser feito, né? E isso é o que a gente tem que falar para quem não
tem de quem não conhece, né? Para os nossos filhos. Que o que está lá no livro, Jane, não é isso. Não é essa informação que está lá. Não é a informação que o produtor rural preserva, né? Para você ter uma ideia, a informação do que estava no livro da minha filha em 2018, e tem muito pior que essa que eu já vi, era que a gente envenenava o prato das pessoas. Pois é. Que a gente usava os aviões agrícolas, que os nossos funcionários tinham câncer, eram intoxicados. E isso não existe comprovação. Tem muita falação. Tem, muita. Uma outra coisa, gente, que está desmatando tudo porque aumentou a produção, então desmatou mais quanto? Gente, não desmatou mais nada, ao contrário, está se produzindo muito mais em cima do mesmo espaço. Por exemplo, eu acompanhei, gente, em loco durante anos na região norte do estado e sul do Pará, até a gente conversava, é a terceira safra do ano, é a safra de carne. Em cima do mesmo pedaço, você tem uma safra de soja, uma safra de milho, né, e sorgo, o pessoal acaba... E uma safra de carne, porque você simplesmente disseca o material, joga o capim, esse capim com 2 meses para 3, ele já está pronto, o gado já está pastando, fica ali na média de 5 meses, disseca e planta o grão. É fantástico. É isso mesmo. O tempo todo as pessoas estão estudando, estão buscando se atualizar. O pessoal do agro, como eu já falei, antes a gente fala assim, antes, para ser do agro, tinha que ter enxada na mão, né? Hoje, para ser do agro, você tem que ter uma caneta boa na mão. Exatamente. Um tablet, um celular, porque tudo hoje está ligado à tecnologia, né? Os nossos maquinários hoje não é qualquer operador que opera. Né? Ele precisa fazer... É quase um curso de piloto, gente. Exatamente. São botões, muitos botões, e a pessoa tem que ter uma ligação com a tecnologia. Né? A gente tem os funcionários antigos, que todos foram realocados, os que não se adaptaram. Mas hoje o pessoal jovem, a galera jovem, está vindo para o agro por isso. Né? Rapidamente, Geni, quais os projetos para esse ano? Vamos lá, então. Esse ano aí a gente tem 3 grandes projetos dentro do grupo nacional, além dos projetos que esses grupos que eu falei para você vão ter dentro das suas comunidades. Então, o primeiro projeto começa agora em maio, que é um circuito do algodão. A gente vai rodar 8 cidades aí dentro do estado e fora. Começa em São Paulo agora em maio, na colheita do algodão. Depois a gente começa aqui no estado, que é a colheita, né, de junho até agosto. E aí a gente tem também, finaliza no Paraná, Jane. A gente vai conhecer uma tecelagem esse ano para fechar o ciclo do algodão. Então, todos esses circuitos vão acontecer para as pessoas que não são do agro. A gente vai abrir a nossa produção do algodão para quem não é do agro. Cada região vai promover dentro da sua cidade esse evento. Seja dentro da fazenda, seja na indústria, na algodoeira, na fiação, aí elas vão se organizar. E aí o outro evento que a gente tem é o AgroLigadas Experience. Esse ano, como a gente está comemorando 5 anos, nós vamos promover um evento grande aqui em Cuiabá, onde a gente quer reunir aí 300 mulheres, né? E a ideia é promover AgroLigadas, você conhecer AgroLigadas em formato de experiência, sentir o que é ser AgroLigadas. Legal. Então, é um evento sensorial, onde a gente vai ter até uma exposição de arte nesse evento. Eu não sei se você sabe, mas daqui a um tempinho vai ser inaugurado aqui em Cuiabá o Museu do Agro. Quem está organizando isso são as meninas ali do Farmum, o SIC Bartão, não sei se você conhece a Aline Bortoli. E aí, dentro do nosso evento, vai ter uma pré-estreia do Museu do Agro. A gente vai promover algumas peças lá para as mulheres conhecerem sobre isso. Né? Então, vai ser um dia inteiro de capacitação, de formação, de experiência, para que as mulheres, quem não entendeu ainda o que é ser agroligada, vai entender nesse dia. Vai entender nesse dia. E a gente vai esperar a mulher de todo o Brasil. Né? A gente tem mais de 1.400 mulheres cadastradas no nosso site como agroligadas. Então, a gente tem esse evento para comemorar os nossos 5 anos e para trazer quem ainda só veste a camiseta para tirar foto, porque a gente quer... Para entender melhor. A gente quer a mulher que entenda mesmo, realmente. Então, mulheres, olha, aqui em Cuiabá agora o grupo está, né, já acontecendo. Eu já estou lá no grupo, confesso que sim, ainda tímida, sentindo o que é que está acontecendo por lá, mas é muito interessante e a gente tem que fazer parte. Jane, adorei, quero que você volte, quero conhecer mais das outras mulheres envolvidas no movimento AgroLigadas, tá? Obrigada. Prazer estar aqui com você. Eu adoro falar sobre isso. Eu falo demais. Eu não nem. Ótimo quando fala demais. Tenho que me conter, porque realmente é uma paixão. Começou por amor e eu acho que continua até hoje, porque a gente coloca o nosso amor dentro. Legal.
Obrigada. Tem mais um bloquinho? Tem? Vamos conferir e eu volto com a Elaine, conhecendo pelo menos um pouco daquelas delícias. Você vai ficar para provar? Com certeza. Ah! Minas Farma. Lojas na Praça 8 de Abril, Mário Andreasa e Fernando Correia. O Mundo em Taças. Curiosidades sobre o vinho. Você sabia que uma taça de vinho tinto é igual a 19 gramas de chocolate ao leite, que corresponde a 1 colher de sopa de açúcar? Pois é, fique ligado. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. A Vitaderm Cosméticos é uma franquia de cosméticos hipoalergênico 100% brasileira, com linha capilar, facial e corporal, profissional e home care. Desconto especial para profissionais de saúde e beleza cadastrados. Atendemos todo Mato Grosso. Contamos também com salão de beleza e estética e ainda cursos profissionalizantes. Acesse Vitaderm Day Clinic Cuiabá, 659-9697-7779. Empório Sirra Beer, Presidente Campos Sales, Quilombo, 99609-3684. Empório Sirra Beer, a cerveja mais gelada. Já estamos de volta, gente, e o nosso programa hoje aqui nos bastidores está um verdadeiro tricô de comadre. Já que nós estamos falando de agro, né, tricô de comadre, todo mundo entendeu a linguagem, né? Por quê? A Geni está aqui falando sobre agroligadas, a Heloísa, a Elaine está aqui falando de doces, a gente vai falar um pouquinho, mas você ficou com vontade de fazer uma pergunta para a Geni? Fiquei o tempo inteiro ali interessada e prestando atenção. Ela, posso falar mais? Pode, pode. Geni, nós que temos aqui no sangue o agro. Eu vi você falando ali da época da caneta, da época da enxada, eu sou do agro da enxada. Eu sou dessa geração. A gente pode entrar nesse grupo? Como que funciona, assim? Porque eu acho que talvez as mulheres de casa tivessem essa curiosidade. Porque eu fiquei o tempo inteiro com essa curiosidade, assim. Falei, nossa, será que eu poderia... Com vontade de fazer parte, né? Vontade do grupo, de entender e participar, porque tem informações lá que, de repente, a gente não sabe e que acrescenta muito. Isso é muito importante. A gente fala que a gente tem as simpatizantes que não têm ligação com o agro, que fazem parte, que estão lá no Instagram, nas nossas redes, mas aí não entra dentro de um grupo como líder, né? Como liderança para promover projetos. Ok, aí pode vir. Mas assim, a gente quer a mulher que está no agro justamente por isso, Elaine, porque ela já entende. Alguma coisa do agro ela já sabe. E essa mulher tem propriedade para falar sobre o seu negócio, né? Então, por isso que a gente quer as mulheres ligadas ao agro para ser uma liderança agroligada. Mas você pode fazer parte como simpatizante, pode se conectar com a gente, usar nossos produtos, né? Mas você é agroligada. Ideia, né? Ela é agro, gente. Você está ali dentro da produção, fazendo várias coisas que têm relação com o agro, então você com certeza pode. Que bom. Viu? Pronto, já vai fazer parte do grupo. Já. Mas vamos lá, gente.
Até te peço perdão, mas o assunto estava bom. Tava bom, eu tava Deixa eu pensando mostrar, nós temos 5 minutos desse programa. Eu vou começar essa conversa com a Elaine agora, da Flor de Coco, esses doces incríveis. Ela já falou no início do programa um pouquinho. Mas no programa de amanhã eu já vou abrir o programa falando exatamente dessas delícias. Posso mostrar um pouquinho aqui? Pode ficar à vontade, é sua essa. Oh, delícia! Dá uma olhada aqui, gente. Flor de coco. Por que flor de coco? Por causa do doce, flor de coco que está aí dentro. É uma cocada do século XIX em formato de flor. Você resgatou mesmo? Isso, essa cocada no início, por isso doces com história. Porque a ideia é que a gente trouxesse doces que tenham tido uma história de verdade na vida das pessoas. E aí, a flor de coco, na minha história, mudou muito a minha vida, porque durante a faculdade eu fiz um trabalho de pesquisa, encontrei uma pessoa que me levou até Goiás Velho. Em Goiás Velho eu conheci a Thaline Velasco e aprendi a fazer essa cocada com ela. No século XIX, a flor de coco o nome dela era cocada aranha, cocada de fitas. Primeiro foi cocada de fitas, depois ela passou a ser cocada aranha, era um amontoadinho de fitas, né, pela técnica. E a avó da Thaline, Dona Alice, teve um dia a ideia de pegar essa fita e falar, eu acho que dá para fazer uma flor, pensando naquela flor de fita de cetim, e ela moldou a flor. E cada flor tem um DNA, dela é um pouco diferente da minha, e aí, daí veio a flor de coco para a minha vida. Então, ficou o nome flor de coco por conta desse encontro com esse doce através da Thaline. Olha só, gente. E aí veio outros doces depois. Não é puro e simplesmente um doce. Não, eu costumo dizer que é um doce simples, mas não é simplesmente um doce. Costumo dizer isso. Adorei o slogan. Como a gente combinou, nós vamos deixar a Geni provar um doce. Olha, você viu isso? Você viu um doce? Ela tem 25 doces ali. Eu já provei esses doces aí, eu sei que é bom. Você já provou esses doces? Nós já fizemos alguns trabalhos juntas. Não, né? e eu amei o cuidado e todo o trabalho que está envolto dos doces, que devem ser incríveis. Mas até o cartão aqui, gente, olha aqui, ó, flor de coco, ó. A experiência de degustar doces artesanais exclusivos que encantam como joias. E realmente são joias. E cada um desse, você olha e você fica assim, por onde começar? Então, né? Nesse cartão, no verso dele, eu conto um pouco da história de cada doce. São textos que eu mesmo escrevi. Como eu costumo voltar um pouco para dentro quando eu vou fazer, assim, é um negócio meio de artista. Cozinheira é meio artista, né? Então, esse sentimento que eu tive ao pensar em cada doce, eu coloquei nesse cartão, porque no início eu consegui entregar um doce na sua mão, uma flor na sua mão, e contava a história para você. Foi passando o tempo, esse doce começou a ir para vários lugares, para longe de mim, para outros países. E aí, como que a pessoa do outro lado entendeu o que era flor de coco? Como que ela ia entender o que era o formiga? Aí você colocou Aí eu escrevi aqui a história. Porque aí, nesse caso, ela acompanharia o doce em qualquer lugar do mundo que ela fosse, as pessoas podiam saber a história do doce. Legal. Nós temos 1 minutinho, vou deixar você provar. E já vou lembrando vocês que estão em casa, ou que estão no YouTube, onde vocês estiverem acompanhando, no programa de amanhã, a gente continua essa conversa aqui, nós duas. Combinado? Geni, vem cá, escolha um doce. Ou você quer escolher um para ela? Não, eu não. Vou deixar ela escolher. Vou deixar... Deixa eu tirar aqui. Não, olha isso aqui, olha essa embalagem, gente. Não é uma arte isso aqui, não é uma arte. Simples, não, levanta aí pra gente ver. Olha aí. Isso aqui. Gente, dá uma olhada. Agora eu abri. Dá só uma olhada. Você sabe aquele doce de venda? Aquele coração de abóbora? Eu adoro. Foi lembrando naquele que eu fiz esse. Eu amo esse. Então, Mas é um bolo de arroz? Esse é um bolo de arroz. Eu vou embora, gente. Amanhã eu estou de volta. Já no início do programa eu volto com a Elaine, a gente conversando. Ela foi, namorou e foi pro docinho. Voltou às raízes. Essa lembra a minha infância. Aí. Então prova aí, rapidão. A abóbora é agro, não é? Aí. Não, e tá em evidência, né? Muito bom. Bom? Beijo, gente. Até amanhã. Voltamos nós duas amanhã. Tá bom. Programa Janinese. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Mária Andreasa e Fernando Correia. 3057-3200.
Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas, 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar, 999662499. Espaço Class, festas e eventos, 984639723.